Oi pessoal, beleza? Nesse vídeo então vou mostrar rapidamente como seria o uso do template que estamos disponibilizando para o desenvolvimento do trabalho final com Allegro em C++, tá? Tem esse site aqui chamado PDC2, Allegro Template, certo? 2025.1, que se encontra no meu repositório do GitHub, ok? E tem aqui alguma documentação mínima sobre como fazer isso funcionar, ok? Aqui tem o link de instalação do Allegro, ok? Vocês podem dar uma olhada aqui, mas podem dar uma olhada então no meu vídeo anterior, que ele já explica de uma forma mais avançada o que seria essa instalação do Allegro, tá? Então vamos abrir descarregar esse programa aqui, esse projeto, com um git clone, certo? Ok, vemos a estrutura desse projeto. E aqui vemos a estrutura de uma forma mais clara, tá? Temos uma pasta chamada Assets, que a gente tem a fonte Arial, que vamos usar, tem a pasta Build, onde vocês vão colocar os seus arquivos compilados, Include, que é onde a gente vai colocar os nossos headers, licença, que é uma coisa que o GitHub, né, às vezes pede para colocar, eu gosto de colocar, o nosso arquivo Makefile para compilar, certo? Tem que compilar tudo com o Makefile. O README, que vocês vão ter que preencher, certo? Estou colocando um README bem simplificado aqui, e o source, ok? No source a gente vai ter o código-fonte como tal, né, os CPPs do nosso programa, main game object, ok? Então vamos abrir esse código aqui no meu VS Code. Ok, bacana, tá? Então, aqui está me avisando, beleza. Então vamos ver o que tem aqui dentro desse código. Tá? Iniciamos pelo main.cpp, tá? Como visualizado no nosso vídeo anterior, aqui colocamos as bibliotecas do Allegro, ok? Inicializamos algumas outras bibliotecas e incluímos também o nosso game object aqui, ok? Definimos algumas constantes para FPS, tamanho da tela, cor de background e localização do arquivo de fontes, tá? Que nesse caso está dentro da pasta Assets, ok? E fazemos o nosso processo de inicialização da biblioteca, tá? Criamos o display, o event queue e o timer, ok? Aqui eu gosto de utilizar esse tipo de sintaxe porque basicamente todas essas funções de inicialização elas se tornam um booleano, certo? True or false. Então, se a inicialização deu false, significa que a gente não conseguiu carregar ou não vai conseguir utilizar esse módulo no programa. Então, não vale a pena continuar executando mais nada. Nesse caso, certo? Se a inicialização do Allegro deu false, então, né, retornamos aqui -1 e mostramos uma mensagem de erro. E a mesma coisa com as primitivas, com as fontes, certo? E até com a criação do queue de eventos, keyboard e display. Timer também. Tá? Então, todos eles, se eu não consigo inicializar algum deles, eu marco um erro e retorno o meu programa. Tá? Porque dependo de todos esses módulos para poder executar nosso programa de forma razoável. Tá? Registramos todas essas fontes de eventos dentro do nosso event queue, certo? E inicializamos o nosso timer, ok? Aqui que temos um booleano, né, que identifica se a gente vai continuar rodando o nosso jogo ou não, certo? Se o ciclo base do nosso jogo vai ser executado ou não. E aqui inicializamos um objeto bola. Tá? Esse objeto bola, ele vai inicializar nessa posição aqui, 100 no X, 10 no Y, e passamos como parâmetro também o tamanho da tela. Okay? Por enquanto estamos jogando, então pegamos todos os eventos do Allegro,
E se o evento é o evento do timer, significa que a gente tem que desenhar alguma coisa aqui na tela. Tá? Então, definimos a tela, desenhamos na tela toda de branco, desenhamos o número de segundos passados, certo? Com a fonte Arial, imprimimos o número de hits, certo? Que seria quantas vezes a bola tocou o chão, que são adquiridos através desse método dessa classe, certo? Imprimimos quantos segundos tem passados aqui na tela também, né? Esse aqui já vai para o terminal. Atualizamos a posição da bola, certo? E desenhamos a bola. E, finalmente, fazemos o display de todas essas coisas que desenhamos no buffer. Aqui embaixo temos duas coisas, certo? O que estamos capturando do teclado? Capturamos a tecla espaço sendo pressionada, tá? Que aí chamamos um método faz alguma coisa, né, da bola, e se o usuário pressiona a tecla escape, então paramos de jogar. Tá? E aqui só algum exemplo que ficou perdido por aí de pressionar a tecla up e também de fechar essa janela, né, a janela do jogo. Então, se vemos aqui, né, a gente cria um objeto do jogo chamado bola, certo? Então, qual que seria, né, esse objeto bola? Vejam que, certo? Eu coloquei uma documentação aqui chamada, né, esse aqui representa o objeto do jogo como posição, state e behavior, né, e comportamento. E aqui eu criei um enum, um tipo de estrutura para carregar, certo, alguns estados dentro dessa bola, certo? A bola pode estar no estado normal ou pode estar brava, ou seja, angry. Okay? Aqui dentro temos algumas coisas básicas, né, que um GameObject deveria ter, certo? Construtor, fazer alguma coisa, atualizar posição, desenhar na tela e obter contador, certo? E aqui embaixo temos algumas coisas privadas, certo? Desse objeto, como a cor que esse objeto tem, o raio que esse objeto tem, ele guarda, né, a posição, o tamanho da tela, né, tanto a altura como a largura, para calcular os checks de borda, tá? A posição do objeto, o estado dele, certo? Que é parte desse enum aqui, e quantas vezes ele tocou o chão ou ficou bravo. E tem uma função aqui privada chamada atualizar posição. Tá? Se vamos à implementação, certo? Bem parecido com o que a gente tem visto em classe, só que reparem que eu faço a documentação do meu objeto e das minhas funções aqui, certo? Então, o que seria isso aqui? Brief seria a descrição breve do que esse método faz e descrição dos parâmetros que ele recebe, ok? Da mesma forma, os métodos que retornam alguma coisa, a gente descreve o que ele retorna aqui. Tá? Então, para cada um desses objetos, desses atributos e métodos, a gente tem uma descrição. Tá? Então, uma coisa interessante é ver essa parte aqui, certo? Atualizar posição por gravidade. Cada vez, certo, que a gente chama esse objeto aqui, a gente verifica se a posição desse objeto na vertical, certo, é menor que a altura da tela menos o raio, então eu verifico aqui, certo, se o estado é normal ou não. Se o estado anterior foi normal e y está fora desse range aqui, então ele fica bravo e aumentamos 1 no contador. Tá? Vocês já vão ver o que isso vai significar na tela, na realidade. E aqui embaixo temos a função desenhar na tela, certo? E aqui eu estou desenhando, né, o corpo dessa bola, né, desse objeto, de acordo com algumas características, tá? Então, por exemplo, se a bola está no estado bravo, então eu desenho umas sobrancelhas bravas, certo? E uma boca mais brava.
Se não, se o objeto está no estado normal, então não tem problema e desenho ele num estado não bravo. Tá? Então, como que eu compilo isso aqui? Certo? Opa, vamos aqui, dá um clear. Opa. E rodamos o nosso make. Ok? Verificamos que agora temos o main aqui. Ok? Executamos o main. Então, veja, né? Essa seria a bola no estado normal, certo? Se ela bate o chão, ela fica brava, angry, e aumentou o hit. Aí pressiono, certo? O espaço de novo, e ele tem a tendência a descer. Cada vez que toca o chão, aumenta um hit, certo? E é isso que a gente faz nessa simulação simples, tá? Se pressiono a tecla ESC ou clico aqui, o jogo para. Ok? Então, basicamente isso. Peço para vocês olharem, certo? Todos os passos aqui, né? E utilizarem esse engine como referência se quiserem, tá? Isso é só uma coisa a mais que estamos colocando disponíveis para vocês, tá? Mas não é necessário. Se vocês acharem alguma forma melhor de fazer, podem se sentir à vontade de fazer sim, seguir esse template, tá? Então, com isso, gente, boa sorte, certo? Bons estudos.